Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ver sobre plágio científico, mas plágio como um todo também, qualquer plágio científico que a gente está trabalhando no meio dos textos científicos, mas a gente vai aprender a reconhecer o que é plágio e como evitar. E a gente vai ver a importância disso, né, de se reconhecer e evitar plágio nos nossos trabalhos acadêmicos. Bom, a definição de plágio, só passar aqui que está carregando. Agora foi demais. Bom, a definição de plágio, segundo Duarte, 2012, é a apropriação indevida de obra intelectual de outra pessoa. E o que se configura como obra intelectual? Texto, fotografias, ou seja, imagens, obra audiovisual, vídeos, áudios, certo? Tudo isso, quando você se apropria disso, e não é seu, e não coloca a fonte, a citação sobre aquilo, dá a entender que aquilo é como se fosse propriedade sua, só que não é. Você está se apropriando de algo de outra pessoa, certo? Sem dizer quem é esse autor original. Utilizar o trabalho de outra pessoa como se fosse seu é considerado plágio. E plágio é uma violação dos direitos autorais, está lá no artigo 7 da Lei dos Direitos Autorais, a LDA. Além disso, plágio é crime. Sim, segundo o artigo 184 do Código Penal, violação dos direitos autorais é passível de multa, que é o básico, detenção, que pode chegar aí de 3 meses até 4 anos. Então, gente, é algo muito sério. Não é só o constrangedor a pessoa encontrar um plágio no seu texto, não. Não é só bronquinha de uma banca ou de um orientador, ou de um professor no meio acadêmico que a gente pode levar, não. A gente pode ser acusado, ser denunciado e ou pagar uma multa ou então submetido a uma pena aí. Então, muito cuidado, vamos levar a sério. A gente não somos mais aquelas criancinhas lá do ensino fundamental e médio. A gente é adulto agora e a gente vai responder pelos nossos atos. Então, por isso que é importante a gente levar a sério essa questão do plágio nos nossos trabalhos, nos nossos textos e nas nossas apresentações também, viu? Não é só texto, não. As nossas apresentações de slide também são levadas muito a sério quando a gente utiliza imagens. Existem hoje bancos de imagem que você consegue utilizar, que são bancos de imagens livres, né, que cedem aqueles direitos autorais de imagens, mas não todos são assim. Então é sempre bom quando você tem a fonte, citar a fonte daquela foto ou imagem, porque pode cair no azar da pessoa que tirou aquela imagem, aquela foto, está lá na sua apresentação, e recorrer pelos direitos que ele tem sobre aquela propriedade intelectual. Bom, eu coloquei umas notícias para a gente ter uma noção, uma dimensão do como o plágio afeta a nossa vida acadêmica. Primeiro que a gente entra na universidade aí, às vezes sem saber o que é plágio, e cometendo, né? Apesar da gente não saber, a gente já comete o plágio. Veja lá, 87% dos alunos chegam à universidade sem saber o que é plágio. Mas eu aposto que esses alunos já copiaram o texto do coleguinha alguma vez na vida e nem não colocaram o nome do coleguinha. Ou já copiaram trechos de textos do livro, ou já se utilizaram de imagens de apresentação sem colocar a fonte. Então a gente comete muito plágio, às vezes por desinformação de não saber o que é plágio e suas consequências, e a gente acaba entrando na universidade com essa visão, né, esse costume, mas sem saber a real consequência do que é cometer plágio, tá certo? Mas vejam só, o FMG caça diploma de doutorado de professora por plágio. Você pode perder seu título, seu diploma, caso você cometa plágio. Então, é algo muito sério. A pessoa perdeu não só o diploma, o título dela, mas também o emprego, nesse caso. Então, é muito bom a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente nem percebe que está cometendo plágio. Vocês vão ver que tem umas situações aí que são bem complicadas até, porque o plágio, quando ele é reproduzido nos trabalhos, você às vezes tem uma dificuldade até de achar a fonte original, quem disse aquilo.
Mas, independentemente dessa dificuldade, você tem que citar o que você tem no momento para se resguardar e não passar por ações constrangedoras como essa. Pode ser uma ação constrangedora só em um aviso de um professor, de um orientador, de uma banca, avisando que tem plágio no seu texto, como pode também partir para uma denúncia, gente. Eu já vi alunos se recusando a tirar o plágio do texto, e aí a pessoa pode chegar a denunciar, tá certo? Porque não tem como aprovar uma pessoa que tem trechos de plágio no seu trabalho, tá certo? A gente vai ver como não cometer plágio também, mas vamos entender melhor sobre. Então, aquele velho copiar e colar sem dizer de qual fonte você tirou, aquilo é o básico do plágio. Então, vai desde aquele trabalhinho lá na nossa educação básica, que a gente pegava do coleguinha e copiava, né, e dizia que era nosso. Aquilo é um tipo de plágio. Dos trechos de livro que a gente copiava e não citava de que livro é, que livro foi que a gente tirou aquilo, ou que autor disse aquilo, aquilo também se configura como plágio. As imagens nas nossas apresentaçõezinhas básicas, até aqueles cartazes mesmo. A gente já cometia plágio ali e às vezes não entendia por não ser informado sobre aquela situação e acabava levando isso como algo normal nas nossas vidas. Só que a gente entra na graduação, a gente começa a fazer os relatórios, a gente começa a fazer os resumos, os professores começam a pegar no pé quando percebem essas situações de cópia e cola, de tanto de texto quanto de colegas, e alertando para a situação do plágio, tendo consequências mais sérias durante a graduação, que é quando a gente vai perceber que não é uma coisa tão simples assim, não é isso? E cada vez, né, TCC, artigos, resumos, trabalhos científicos que são importantes para título, para obtenção de título, então tem que ser evitado totalmente essas situações. Então, a gente tem que ter muita cautela para que isso não chegue nesses trabalhos, tá certo? Existem diferentes tipos de plágio, né? Eu brinco que o brasileiro gosta de inventar coisa, né? Dar jeito nas coisas. Então, o primeiro tipo de plágio é considerado como direto integral. É você copiar e colar um texto todo, por exemplo, de uma pessoa e colocar lá, sem mudar nada. Pegou na íntegra e colocou. Então, você está cometendo um plágio direto integral se você não citar a pessoa, certo? Você copiou lá o texto, um parágrafo todo, ou um texto todo de uma pessoa, por exemplo, e colou sem citar. Nós temos também o parcial. O parcial vamos dizer que é quando você está com uma preguiçazinha ou não está fluindo, você escreve um pouquinho com as suas palavras e emenda lá um pouquinho com as palavras de outras pessoas, com trechos de outras pessoas, tá certo? De outras fontes que você encontrou. Então, você faz meio que um plágio parcial. Metade é de sua autoria e metade não é. Mais ou menos isso. Tem um mosaico, que eu brinco que é o colcha de retalhos, que aí a pessoa querendo dar uma de gênio para não ser pega no plágio, sai baixando trechos de várias fontes diferentes e colando esses trechos como se fossem retalhos para formar um texto maior, porque na cabeça da pessoa aquilo vai dificultar identificar que aquilo é um plágio, porque se recortou de diversas fontes e a pessoa vai ter uma dificuldade de identificar o seu plágio, triste engano. E tem o autoplágio também. Cris, como assim? Autoplágio? Mas plágio não é a gente se apropriar de coisa de outra pessoa, apropriar da minha coisa, de uma coisa minha. Eu posso estar cometendo plágio? Sim. E eu vou dizer, eu acho que de todos é o tipo mais feio de plágio que a gente pode cometer, é o autoplágio. Vocês vão ver já já por quê. Então vamos falar mais um pouquinho de cada um. Por exemplo, o plágio direto ou integral. Eu coloquei aí a imagem, é uma imagem que eu tirei, uma foto minha. Então, como é uma foto minha, coloquei ela aí, usei ela, e ela não tem recorte, não tem nada. Essa imagem está completa, mas como é minha, eu não precisei citar ninguém, citar nenhuma fonte, dizer foto retirada por fulano de tal, porque foi minha. Tem essa frase aí embaixo, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gente adora usar frases, né, no nosso Instagram, compartilhar essas frases nas fotos. Uma coisa que a gente às vezes não faz é citar lá de quem é essa frase, de onde a gente tirou. E a gente está
cometendo um tipo de plágio, de apropriação indevida daquele texto. Então, é bom sempre colocar a citação. A gente, às vezes, costuma até pegar de outras páginas do Instagram, textos, imagens e publicar no nosso. Isso acontece principalmente em Instagrams de empresas, de venda, que se apropriam de imagens de Instagram pessoal de outras pessoas para compartilhar e fazer a venda de seus produtos, por exemplo. Isso está começando a ser muito denunciado agora, né? As pessoas vão lá e denunciam o Instagram, por exemplo, da pessoa, mas ela pode também fazer uma denúncia contra a apropriação indevida daquele material dela. E eu coloquei aí o velho copiar para vocês entenderem o que é esse plágio direto. É você sair dando Ctrl+C no texto de outra pessoa e Ctrl+V no seu documento, entregando aquilo sem fazer as citações. O que é uma citação? A gente vai ver um pouco mais lá na frente. Mas é colocar o nome dos autores e o ano para que a gente consiga depois referenciar o trabalho e a pessoa saber de onde foi que você tirou aquilo, de que trabalho foi, tá certo? Então, citar. A gente vai ver que tem formas de copiar e colar tudo na íntegra e citar para que isso não se configure como plágio. O parcial é o plágio do sem motivação, sem inspiração, que você não está conseguindo ter ideias para colocar, você acaba escrevendo um trechozinho das suas palavras e o resto você começa a pegar de outras fontes e colar, né, ali no meio para encher, para ter número ali. Mas o que você está fazendo é cometendo um outro tipo de plágio. É plágio da mesma forma, independente de ter trechos seus ou não. Aí aqueles trechos que não são seus e que você não deixou isso claro, vai se configurar como plágio também. E aí, nós temos o plágio mosaico, que é quando a pessoa está realmente desesperada, não tem nenhuma ideia do que colocar e às vezes tem até consciência do que é plágio e tenta burlar, né? Achar que vai burlar a pessoa que vai ler ou então o sistema e coloca aí dessa forma, que é o plágio mosaico, que você sai cortando e as partes, né, de várias fontes e colando no seu trabalho para dificultar a ação da pessoa em descobrir o plágio. Só que o que acontece, na verdade, é que você não está enganando ninguém. Na verdade, hoje em dia não é uma pessoa mais que vai olhar para o seu texto, vai ter que sair procurando no site. A gente já tem aplicativos e programas especializados para fazer isso. Então, às vezes você está facilitando esse plágio ser detectado no seu trabalho. E o autoplágio, né, que é o que eu brinco com o Sherlock Holmes. Às vezes a gente repete uma disciplina lá na graduação, e tem que fazer o mesmo trabalho que a gente fez anteriormente, por exemplo, e aí para não ter o trabalho de escrever de novo, você pega, só muda lá o ano, mantém tudo igual e entrega. Isso acontece também em textos científicos. As pessoas, às vezes, mantêm a mesma introdução em todos os seus artigos, ou então a mesma fundamentação teórica na dissertação, na sua tese. Isso é muito feio, gente. É denotação de preguiça, entendeu? Você é uma pessoa preguiçosa. Então, não façam isso. Evitem, no mundo acadêmico, cometer autoplágio, né? Sair até porque, é como eu falei, a produção acadêmica ela está se atualizando sempre. Quando você comete autoplágio, você está desatualizando os seus trabalhos, entendeu? Então, isso denota uma falta de interesse pelo que você está fazendo. Então, cuidado com o autoplágio também. Bom, existem páginas, programas, até sites hoje em dia que você nem precisa baixar programas para você detectar plágio. Por que isso é importante? Porque às vezes, por mais que a gente esteja escrevendo aquilo com as nossas palavras que a gente leu, o que pode acontecer é que aquele trecho que a gente escreveu ficou igual ao trecho que outra pessoa escreveu também. Isso pode acontecer, entendeu? E aí a gente, na inocência, né? Nossa, eu não vi, não copiei diretamente, achar que não precisa citar ninguém. E às vezes precisa. Então, sempre se utilizem, não deixe os professores, os orientadores só
se utilizarem desse programa, se utilizem vocês também quando estiverem escrevendo seus textos. Então, quando vocês estiverem escrevendo trabalhos, resumos, introduções, resultados, vocês jogam os trabalhos de vocês nesses sites. Maravilhoso esse CopySpider, o Plagiarisma e o Plágio são online. Dá para jogar também. É claro que esses programas que vocês baixam no computador, eles são mais robustos na busca de plágio do que esses sites, que eles não suportam documentos muito grandes, nem colocar em partes, mas já ajudam para vocês saberem se vocês não estão escrevendo ali trechos parecidos, né? Parecidos não, mas idênticos ao que outras pessoas, outros sites, outras fontes disponibilizam. Então, sempre que eu termino qualquer trabalho meu, eu jogo nesses aplicativos, tá bom? E caso essa pessoa vá publicar em inglês, traduz o trabalho para inglês e também joga, porque às vezes na sua tradução lá para o inglês ficou trechos muito idênticos ao de outras pessoas também. É sempre bom, gente. É melhor você identificar o próprio plágio no seu trabalho e corrigir do que deixar isso para uma terceira pessoa, segunda pessoa que você não sabe como vai ser a reação dela, né? E ninguém quer passar por uma denúncia, por exemplo. Então, é sempre bom ter esse cuidado. Utilizem esses programas ao seu favor, tá certo? É claro que de imagens não tem um programa que, pelo menos que eu não conheço, que você vai colocar lá e vai detectar plágio em imagens, mas em texto tem todos esses. E deve ter mais, devem ter surgido bem mais programas, mas esses são os mais conhecidos. Como eu disse, use ao seu favor. Gente, para a gente evitar o plágio, nós temos que citar e referenciar os autores daquele texto, as fontes daquela imagem. E existem normas, né, regras para se fazer isso, que vão variar aí. Se você está publicando um artigo, por exemplo, dependendo da revista que você publica, ela tem normas específicas daquela revista lá, que você vai ter que seguir para citar e referenciar. Tem uma geral, né, que é a nossa ABNT, querida ou odiada, porque sempre está aí mudando algum detalhezinho ou outro, mas que a gente usa muito na graduação, porque é mais fácil para os professores pedirem, gente, coloque nas normas da ABNT para haver uma padronização também, né? Já imaginou se cada um cita de uma forma, referencia de uma forma e virar uma confusão para as pessoas conseguirem achar aqueles trabalhos. Porque lembram que eu falei na outra aula, trabalho acadêmico tem função de referencial, né, de busca de conhecimento. Então, citação e referência para que as pessoas encontrem também aqueles trabalhos que você citou, que são interessantes e são relevantes para ela. Então, se isso vira uma bagunça, se cada um cita de um jeito, cada um referencia de um jeito, fica difícil de encontrar também. Então, a gente tem a ABNT, que é o básicozão, mas lembra quando a gente, às vezes, no nosso curso tem regras próprias para o TCC, ou para as dissertações, ou para as teses. As revistas têm regras próprias de citação e referência para as publicações. Então, é bom sempre ficar atento em quais são as regras que você deve seguir, tá certo? Mas, a geral, é a ABNT que já foi atualizada novamente, então é sempre bom ficar de olho nessas atualizações também. Então, o que são as referências bibliográficas? As referências bibliográficas são todo o referencial, né, de artigos, de livros, de resumos, de dissertações, de tese que você citou ali no seu trabalho. É a parte que você identifica todos esses textos científicos que foram citados, ou documentos, tá certo? A identificação ela pode ser feita de duas formas. Pelas citações, que estão lá no seu texto, que são aquelas que geralmente aparecem entre parênteses no finalzinho de parágrafos ou de frases, com o sobrenome dos autores e o ano. E aí existem regras também para fazer essas citações. E nós temos lá no final do nosso trabalho a bibliografia ou as referências bibliográficas, que aí traz mais informações sobre aquela publicação. Vai trazer o sobrenome dos autores, vai trazer o ano, o título do trabalho, onde é que ele foi publicado, tá certo? As edições, volumes, números, é algo mais específico, com mais informações sobre aquele trabalho, tá certo? Então vejam aí no exemplo. A gente tem Ievista Lequadic, 2004, página
15. Isso é um tipo de citação. Veja que que a citação está lá em cima, não está no final da frase, e existe uma formatação diferente aí desse texto que está sendo citado. Ele está recuado, veja que tem um espaço grande, aí um recuo grande, e geralmente às vezes pode vir até com uma letrinha menor, uma fonte menor. Isso por quê? Porque isso define um tipo de citação aí dentro de texto, que é citação direta. Quando você está fazendo uma citação direta, ou seja, você está copiando integralmente aquele trecho de um autor e colocando no seu texto, ele vai ter uma formatação diferente para que a pessoa consiga identificar que aquilo é uma citação direta. Se você estivesse reescrevendo esse trecho com as suas palavras, você não precisaria dar esse recuo aqui. Você ia colocar, de acordo com Lei Quadric 2004, página 115, e nem precisaria da página, né, também. A produção, e aí você escreveria com suas palavras em um texto corrido, contínuo, tá certo? A gente vai ver isso melhor. Então, vejam que a citação ela é bem curtinha. Só tem ali o sobrenome do autor, o ano, e vez ou outra pede a página devido às regras lá de citação. E as referências têm mais informações sobre aquele trabalho, sobre aquele texto. Cris, para que serve a citação? Você vai escrever lá a sua introdução. Na sua introdução, você não vai citar só uma pessoa, né? Se você fizer isso, já saiba que vai ser mal vista. Você vai citar diferentes trabalhos ali, você vai fazer meio que um recorte da importância daquela sua problematização do seu trabalho. Você vai citar diferentes autores ali, você vai buscar diferentes fontes. E como eu disse, como são diferentes fontes, são ideias que não são suas, você tem que citar aqueles autores. Já pensou se eu coloco as referências lá no final e não falo quem disse quem lá na introdução? Como eu saberia que aquela parte que eu achei interessante, quem era que estava falando, eu ia ter que abrir aqueles trabalhos todos lá até encontrar? Seria muito difícil. Então, para a gente conseguir identificar de que obra foi aquela que você retirou aquela ideia, a gente precisa de uma localização precisa. E essa localização precisa aí vai ser feita através da citação. Eu saber, foi fulano que falou isso aqui, está no trabalho dele, vou lá olhar. Por isso que a gente usa o sobrenome e o ano também para identificar. Então, serve também para apoiar ou discutir uma opinião, porque são ideias que a gente está colocando ali, né? São citações de ideias. E onde é que se colocam? Podem ser colocadas em diferentes locais do texto. Podem ser colocadas entre parênteses, no interior do texto, no final de frases, tá certo? Ou no início, como a gente viu. Em notas de rodapé, isso pode acontecer também, é comum, mas algumas revistas fazem assim. Você coloca lá no rodapé as citações, mas para você colocar lá no rodapé, você tem que usar uma numeração. Então, você numera, coloca número 1, você escreveu lá o trecho. Aí, esse trecho é de Santos et al. 2010. Aí, você coloca lá, no finalzinho do texto, umzinho bem pequenininho em cima. Aí você vem no rodapé, coloca um ponto, Santos et al. 2014, tá certo? Ou podem vir no final de um capítulo também, mas isso sempre através dessas numerações, para a gente conseguir depois voltar lá e ver quem é quem, identificar no texto. Porque é isso, a gente tem que identificar a localização precisa de quem disse aquilo, através das citações, tá certo? Às vezes, para não encher muito o texto de citação, porque você tem, às vezes, o nome do autor, o ano, enquanto são dois autores, você tem que colocar o sobrenome dos dois autores, então isso pode deixar o texto muito grande. Eles fazem isso, colocar no final do rodapé, da página, no rodapé ou no final do capítulo, para não acumular muita informação ali que não é relevante naquela parte, tipo, de introdução, né? Ficar um texto muito grande, por exemplo. Mas é só questão de estrutura textual que é requerida por alguma revista ou algum meio acadêmico. Bom, as citações elas podem obedecer dois sistemas. Nós temos os sistemas aí, o sistema autor-data, como eu coloquei o exemplo aí, Santos 2003 propôs, ou um novo modelo de Santos 2003, tá certo? Então, isso aí, quando eu coloco só Santos, é porque só teve um autor. O trabalho só era de Santos, só Santos escreveu aquilo. Quando eu tenho dois autores,
Eu cito Santos e Correia, 2003, por exemplo. Quando eu tenho mais de 3 autores, geralmente eu só cito o sobrenome do primeiro autor, coloco essa siglazinha et al, ponto e vírgula, e o ano. Lembre que isso aqui, de 3 autores, vai diferir quanto às normas. A BNT é de um jeito, as normas de outra revista podem ser de outra. Tem normas que consideram só a partir de 4 autores a utilização do et al. Então, é bom ficar atento para ver como é que tá certo? Então, é bom dar uma olhada. Outros já se consideram com 2 autores. É muito louco isso, mas a gente tem que aprender a prestar atenção nas regras de citação e referência do programa que a gente está, ou da revista que a gente quer publicar, tá certo? Ou da ABNT, caso seja pedido para que sigam as normas da ABNT. Além desse sistema, que é o sobrenome do autor e a data, a gente tem um sistema também numérico, que eu citei anteriormente. Esse sistema numérico é clássico lá da Wikipedia, né? Eles usam muito, colocam só um número ali no final da frase, que vocês estão vendo aí o número 1, e quando vocês clicam em cima desse número, vai aparecer, então, a parte da citação do trabalho, da referência do trabalho, que depois é referenciado logo abaixo. Isso diminui, né, o número daqueles parênteses no texto e é utilizado por muitas revistas também científicas, essa forma de citação através de números e não de sistema autor-data. Então, sempre que vocês verem esses numerozinhos, eles estão indicando as citações do texto. Bom, como a gente viu, a gente pode tanto ler em português, como tem as publicações em inglês, que são geralmente as mais relevantes nas diferentes áreas. E aí o que acontece é que às vezes a gente vai ter que traduzir, porque a gente está escrevendo em português, né, na maioria dos nossos trabalhos. Então, às vezes a gente vai precisar traduzir algum trecho de uma publicação em inglês para uma publicação em português. Quando a gente quer fazer uma citação direta, por exemplo, quer citar o texto lá do autor, mas você não vai citar o texto em inglês, você vai ter que fazer uma tradução daquele trecho para o português. Quando isso acontece, a gente tem que colocar esse trechinho aí dentro da nossa citação, tradução nossa, ou grifo nossa, vai depender muito das normas aí. Mas dizer que isso foi traduzido por você e que ele não estava escrito originalmente dessa forma. Que lembra, quando a gente vai fazer as traduções de inglês para o português, pode ter alguns termos, algumas coisas que fiquem diferentes, não vai ficar idêntico, né, ao inglês. Muitas das vezes, né? Principalmente alguns termos. Então, é importante você colocar que foi uma tradução, para a pessoa ter essa noção que você traduziu um texto de uma outra língua que não era a sua, ok? Existem 2 tipos de citação. A citação direta e a citação indireta, tá certo? A citação direta é aquela que você não vai alterar o texto original. Essa citação que você não vai alterar o texto original, você tem que fazer algumas modificações aí quanto à formatação, né, estrutura textual, para que as pessoas consigam identificar que é uma citação direta. Primeira coisa é que citações até 3 linhas, você pode conseguir colocar ela no texto corrido, tá? Sem precisar dar recuo, mexer nela. Mas, quando ultrapassa 3 linhas, né, tem 4 ou mais linhas, você vai ter que colocar numa fonte menor do que a fonte da letra original do seu texto. Geralmente é usado aí o tamanho 10 de fonte. E dar um recuo aí de 4 centímetros para a margem esquerda. Isso é uma forma de colocar a citação direta. Então, tem tanto essa que muda a estrutura, quanto a citação for mais curtinha, você pode colocar em texto corrido normal, ok? E a citação indireta? Gente, citação direta é exceção. Citação indireta é regra na vida de vocês. Cris, eu posso fazer todo o meu texto de citação direta?
Infelizmente, não. Porque se você fizesse todo o seu texto de citação direta, seu texto ia ser aquela coxa de retalho que eu falei lá, um mosaico. Você ia sair recortando e colando partes de outros trechos ali. E não iam ter sua forma de escrever, sua ideia, sua expressão no texto. Tá certo? Então, isso aqui acontece com citações muito importantes, né, sobre a sua área, um autor muito importante, é uma parte muito importante que tem que ser colocada da forma como foi escrita. Então, é algo muito pontual. Nos meus. E depende muito de área também. Tem áreas que não se utilizam muito de citação direta e tem áreas que se utilizam mais. Na minha área mesmo, nos meus trabalhos, eu acho que eu nunca me utilizei de citação direta. Mas na área da educação, na área do direito, porque tem trechos de leis, tem trechos importantes de artigos que você tem que colocar na íntegra. Então, aí a gente faz uma citação direta, tá certo? Mas quando a gente está escrevendo um texto, a gente tem que optar por reescrever aquilo que a gente leu no texto original, com as nossas palavras, e fazer citações do tipo indireta, tá certo? Nessas citações diretas, você vai ter que reescrever o texto com as suas palavras. E aí você vai citar lá o nome do autor e o ano de publicação. Essa citação pode vir tanto no início, segundo fulano, de acordo com os autores, e aí colocar a citação, ou depois, lá no final. Vai depender da sua estrutura aí de escrita no texto, tá ok? Então, geralmente, quando a gente usa segundo fulano, de acordo com fulano, a gente tem que tomar cuidado para não usar muito isso no nosso texto, porque isso pode configurar uma escrita fofoca. Parece que você está denunciando seu amiguinho, tipo, os outros, as outras pessoas, os outros autores. Tipo, ah, fulano disse isso, fulano disse aquilo, entendeu? Então, tome cuidado para não usar muito no início, porque às vezes pode ficar um texto meio fofoca. Você só está contando o que fulano fez, o que fulano disse. Então, geralmente, usa mais lá no final da frase. Outra coisa que acontece é a citação de outra citação. Ou seja, você tem lá um trecho em um texto que era de Lima, 1850. Só que você não tem acesso a esse texto original de Lima, 1850. O único texto que você tem acesso é esse texto original de Santos, de 2010, que você está lendo. Mas você quer citar aquela parte de Lima, que é muito importante. Como é que você faz isso? Você vai citar essa parte de Lima, mas colocar as duas referências, tanto a de Lima quanto a referência do texto original que você está lendo, que é o de Santos 2010. Então, primeiro a referência antiga, Lima, 1850, utiliza esse termo apude, que significa que é uma citação de outra citação, e coloca a citação mais recente, que é a de Santos 2010. Tá certo? Gente, isso deve ser uma exceção no trabalho. Só quando mesmo um trecho importante que vocês não têm acesso ao texto original. Isso deve acontecer. Porque senão fica parecendo outra forma de desleixo, que vocês não foram atrás do texto original. Então, sempre que você lê um trecho em um outro trabalho que você achar importante, vá atrás, vá lá nas referências, copie e cola as referências no Google e tenta ver se você consegue achar esse texto. No Google, no SciHub, no SciHub não, minha gente, estou viajando, no Science Direct, nos sites de pesquisa lá que eu falei, nas bases acadêmicas, para ver se você consegue encontrar o trabalho original, o texto original. Uma coisa que acontece muito são as pessoas citarem nos seus trabalhos que aquele texto foi retirado daquele trabalho, e quando você vai atrás, você não encontra, aquele trabalho não está falando sobre aquilo. Se você não faz isso de ir atrás do texto original, você pode estar reproduzindo um erro no seu texto. Já pensou, você está lá na banca falando que fulano falou aquilo, e aquele fulano que está na sua banca, ele vai dizer, eu não falei isso não, não fui eu que disse isso não. Então fica feio para o seu trabalho, fora que você está reproduzindo um monte de erro. Então sempre faz isso, sempre lê um texto, não é aquele autor que está dizendo, é uma citação, vai lá pela citação, acha a referência e pesquisa a referência para ter certeza que aqueles autores ou aquele autor disse aquilo mesmo, certo? Então, muitos apudos aí no texto vai denotar uma falta de qualidade de revisão bibliográfica, mal feita, desleixo.
Então, aperta aí o keep calm, né? Dá uma paradinha aí nos apuros também, que não é legal. Tipo lá, citação direta. É exceção, aqui também são exceções, não são regras para o seu texto, não, tá certo? Mas que vocês têm que conhecer para aprender a citar corretamente no texto, fazer a citação correta no seu texto. Olha aí, eu coloquei isso de imagem, que acontece muito, né? Não só nas nossas apresentações, que a gente às vezes usa sem dizer a fonte da foto, até passa uma foto até do nosso colega, gente, coloca lá que foi ele que tirou, né? A foto não é nossa. Coloca foto retirada por fulano de tal. Eu coloquei aqui o que acontece muito hoje na indústria audiovisual, né? As capas dos CDs muito parecidas, as músicas, as notas. Então, cuidado, que tudo tem direito autoral e você pode, ó, tirar muito dinheiro do seu bolso, então, se não tiver, vai lá cumprir pena, né? Trouxe só para exemplificar que imagens também são plágio, tá? Então, cuidado aí quando vocês estiverem utilizando. Aí tá um trabalho meu, que foi publicado, meu e do meu orientador, né? Do Marcos Vinícius Meiado. Então, temos dois autores, vejam lá em cima, a citação Santos e Meiado, 2015. E tem essa foto linda, maravilhosa, do Melocacto sergipense, que é um cacto que só ocorre aqui em Sergipe, que o Marcos descobriu, junto com o aluno de mestrado. E veja, Marcos é autor do artigo, mas a foto está lá, citada de quem foi que tirou. Porque se eu não cito, quem foi que tirou? Foram os dois que tiraram a foto? Então é sempre bom, gente, a gente colocar a citação de quem foi, independentemente da pessoa estar no nosso trabalho ou não estar, tá certo? Só foi algo para exemplificar mesmo, como a pessoa tem direito àquela foto. Então, não é legal sair utilizando o trabalho de outra pessoa sem dar os créditos a quem fez, né? Ninguém gosta disso, de pegar o seu trabalho e utilizar sem falar que foi seu, e levar os elogios para casa. Deixa eu tirar aqui um pouco que ficou em cima do texto agora. Ver se eu consigo subir mais. Pronto. Bora lá. Então, encarem essa busca, né, de citações de referências como um processo. Não é um produto, não é algo pronto que você só vai achar, copiar e colar no seu texto e acabou. Não. Existe todo aquele processo de terminar as palavras-chave, de buscar lá nas bases acadêmicas, de ver a relevância dos trabalhos. Então, é um processo. Por isso que eu falo, comece pela leitura, comecem fazendo resumo, porque é esse tempo que vocês têm para ter esse processo. Pesquise apenas fontes fidedignas, autores especialistas na área curricular. Como eu sei isso, Cris? Lembra lá daquelas revisões bibliográficas que eu pedia para vocês darem uma olhada? Porque geralmente elas fazem os principais autores. Lembram lá aquela barrinha de relevância também, que ela vai trazer os principais autores da sua área. Então é sempre bom fazer isso, porque, como eu falei, tem pessoas que reproduzem erros porque tem preguiça de ir na fonte original, ver, e se você vai se apoiar nesses trabalhos, você vai continuar reproduzindo os mesmos erros. E escolham sempre textos atuais, porque às vezes vocês estão com referência muito antiga e estão falando uma coisa que já foi ultrapassada. E aí, quando você chega lá numa apresentação, ou quando vai esse trabalho para uma correção, a pessoa vai olhar e vai dizer: poxa, e essa pessoa não pesquisou, não? Nossa, isso aqui já está arcaico, já está ultrapassado, a gente já descobriu várias outras coisas no meio do caminho. Então, cuidado com isso. Coloquei de novo aqui, fazer um pequeno artigo a cada trabalho utilizado. Então, vejam que eu sempre reforço isso, porque ajuda muito mesmo. Pergunte ao professor, pergunte ao orientador, pergunte a quem for que você vai entregar aquele trabalho, qual é a norma bibliográfica que ele deve ser construído para você saber fazer as citações corretamente, as referências. E quando você se ele dizer, não, escolha você uma e siga. Escolha uma só. Pegue uma revista ou pegue a ABNT e siga do início ao fim. Não dá para iniciar com as normas da ABNT e terminar com as normas de outra revista, que vai dar problema. Tá certo? E construir um plano de trabalho, né? Saber por onde vai começar pelas leituras, o prazo das leituras também, porque não dá para ficar lendo até o último dia de entregar o trabalho, determinar os prazos de escrita, para que você consiga fazer isso tudo. Porque, gente, citação é até bom, né? Porque você cita lá o sobrenome dos autores e o ano, por exemplo, nesse sistema.
Só que se você não coloca já as referências lá no final, para você deixar tudo para fazer no final também, tipo, pegar, voltar o seu trabalho todo, suas citações todas para referenciar, vai ser muito desgastante. Então, do mesmo jeito que você lê um trabalho e faz um resumo, citou aquela pessoa no seu trabalho, colocou a citação lá entre parênteses, vai lá nas referências e já coloca aquela referência. Porque se você deixar para fazer isso no final, já é chato. Gente, referência para mim é a parte mais chata. Tem gente que ama, eu odeio. Eu faço porque é algo que a gente tem, é algo que tem que ser feito, mas infelizmente eu não gosto. Então, como eu não gosto, como eu odeio, já vou fazendo isso, sabe, para mim tomar menos tempo, porque depois você colocar nas normas, você quer alterar tudo, dá um certo trabalho, tá? Então, qual que é esse meme que eu adoro? Meu Deus, outro trabalho de faculdade, me solta que eu tenho que fazer. Não é bem assim, né, que a gente faz o contrário, né? Aí deixa lá para a última hora, mas vamos fingir que a gente está nessa empolgação toda e cumprir com esse plano, com essas metas que a gente traça, para a gente não ficar depois aí com a cabeçazinha, com o monstro do pânico nos atacando. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre compra e venda de trabalhos científicos. São crimes cometidos, certo? Por quê? Pense só, vamos pensar no que mais é comprado e mais é vendido nessa área. Trabalho de conclusão de curso, o TCC. Um trabalho de conclusão de curso, mínimo, você vai conseguir desenvolver em 6 meses o seu trabalho. Isso num prazo recorde, né? Porque você tem disciplina de projeto, depois você tem disciplina específica de fazer o seu TCC. Vamos colocar aí 6 meses ao todo. Você acha mesmo que uma pessoa, em uma semana ou em um mês, vai conseguir lhe entregar um trabalho de conclusão de curso bem feito, feito por ela, com pesquisa, com referências que foram reescritas, com texto reescrito? Ou você acha que ela vai sair fazendo lá aquela coxa de retalhos? Pegando o trabalho já pronto, copiando e colando e me entregar. E o pior, as pessoas pagam fortunas por plágio. Você está pagando plágio. Eu trabalho com orientações para trabalhos científicos. O que seria isso? Eu corrijo o trabalho científico da pessoa e comento em que ajustes ela pode fazer, no que ela pode melhorar, em questão de metodologia, onde ela pode ir, isso é um direcionamento. Agora, eu nunca pego um trabalho do zero para escrever do zero. Esse trabalho todo em um curto espaço de tempo. Isso não existe. Sem a pessoa estar ali, eu posso ajudar a pessoa a escrever do zero, auxiliar, direcionar. Agora, eu escrever sem nenhuma intervenção, seria cometer plágio, é cometer um crime, gente. Isso não existe. Então, muito cuidado com isso. Vejo muitas pessoas desesperadas procurando esse tipo de serviço, mas vocês estão pagando muito caro por um crime. Além de vocês pagarem caro pelo trabalho, depois vocês podem responder por um crime e pagar uma multa ainda maior. Então, pense no prejuízo depois, né? E ainda perdeu o título. Isso me preocupa muito, porque ainda é uma indústria, é um espaço, é um setor que financia bastante, que é bem financiado pelo pessoal da graduação. Eu temo dizer isso, mas eu acho que o pessoal da pós também procura bastante, infelizmente. É fraude acadêmica, gente. Cuidado, tá? Bom, como um plágio pode trazer consequências para o seu mundo acadêmico? Se você não foi convencido por uma pena e por pagar uma multa, então vou ver se eu consigo me convencer com esses pontos todos aqui. Primeiro, a pessoa quando é pega no plágio, a reputação da escrita dela já fica comprometida, né? As outras pessoas já vão olhar, os pesquisadores, os orientadores já vão olhar para ela com a carinha meio, não tem a mesma confiança de antes. Você, caso tenha alguma bolsa de projeto, de pesquisa, de iniciação científica, de extensão, ou de doutorado, ou seja lá o que for, você pode perder a sua bolsa. Sim.
você pode perder a bolsa. Os trabalhos, eles podem ser rejeitados, ou seja, a pessoa não aceitar o seu TCC, o seu relatório, ok? Dizer, olha, não aceito porque tem plágio, você vai ter que refazer. E ainda ela vai ser boazinha se mandar você refazer, ela pode só rejeitar, dizer que não quer e acabou. Desqualifica a produção acadêmica, porque você está empobrecendo a produção de conhecimento no meio acadêmico, e pode gerar cassação de diploma. Ou seja, já pensou, pessoa com doutorado, estruturada como professora da universidade, perdeu o diploma, é tenso, né? Então, pessoal, cuidado com plágio, tomem muito cuidado mesmo. Aqui era uma atividade que eu faço, geralmente nos meus minicursos, tá certo? Mas a atividade com vocês vai ser um pouquinho diferente. Resolvi mudar. Infelizmente, eu pensei que eu tinha colocado aqui já, mas deu umas travadas, eu acho que não atualizou. Sabe aquele trabalho que vocês procuraram, que vocês fizeram um resumo? Vocês vão fazer a citação desse trabalho e a referência bibliográfica. Colocar até no final lá do resumo mesmo, segundo as normas da ABNT, tá certo? As atuais normas da ABNT, ok? Se tiverem dúvidas de achar, me fala que eu encaminho para vocês. Mas eu quero que vocês façam a citação e as referências abaixo daquilo que vocês já me enviaram lá do resumo e me encaminhem novamente, junto com o resumo, porque aí eu vou dar uma olhada de como está, se está bem encaminhada. É só para vocês aprenderem a fazer o tipo de citação correto, tá certo? É uma pena que a gente pode ter essa aula presencialmente, porque a dinâmica foi massa, nisso de detectar tipo de plágio, a gente utilizou aqueles detectores, formamos grupos, colocamos as citações corretamente, foi uma prática muito gostosa, mas infelizmente a gente está numa pandemia e as coisas não estão se desenvolvendo dessa forma. Mas lembrem de fazer essa atividade, vai ser a mais fácil de todas, né? Mais rápida, para a gente se encaminhar nessa era de citações. Então foi isso, pessoal. É algo mais simples hoje. Eu brinco que é a aula alerta para vocês ficarem por dentro de todos os problemas que o plágio pode causar e de como evitá-los, né? Então, se vocês desconheciam alguma coisa, espero que tenha ajudado para que facilite essa vida de vocês, a vida acadêmica, ok? Então, até a próxima aula do curso e a gente vai se comunicando aí nas lives para tirar dúvidas. Tchau!